Então, como expediente, novamente declaro aberta a primeira sessão ordinária, relativa ao 190º ano acadêmico, e também, como foi discutido e aprovado em reunião de diretoria, eu anuncio a abertura das vagas da cadeira número 12, sessão de medicina por falecimento do acadêmico Azor José de Lima, e anuncio também a abertura da vaga da cadeira 68, da sessão de cirurgia por falecimento do acadêmico ex-presidente Marcos Fernando de Oliveira Moraes. Então, a partir de agora, as inscrições estão abertas, as inscrições serão presenciais na academia, com marcação prévia na nossa secretaria. E isso também foi discutido amplamente na diretoria e se definiu que era hora de abrir. Eu coloco em votação ainda o que os acadêmicos receberam, que ainda ficou a última ata da gestão anterior, que é a discussão e aprovação da ata do dia 18 de novembro de 2021. Não sei se algum acadêmico teria algum reparo a fazer. Não havendo nenhum reparo, e também nosso secretário-geral não tendo nenhuma comunicação especial hoje, né? Eu passo a palavra aos acadêmicos, primeiro inscrito, acadêmico Antônio Egídio Nardi. Na sequência, eu passo a palavra aos acadêmicos que estão presentes na academia e também aos que estão online. Basta levantar a mão. Genilson e Ivanildo, me ajudem para dizer quem está pedindo a palavra. Por favor, acadêmico Nardi, com a palavra. Boa tarde, excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Francisco Sampaio, excelentíssimo secretário-geral, acadêmico José Galvão Alves, senhores acadêmicos presentes aqui na Academia Nacional de Medicina, senhoras e senhores acadêmicos online e senhoras e senhores convidados. Eu quero parabenizar a família do acadêmico Walter Zin. Hoje, a mãe do acadêmico Walter Zin, a doutora Cândida Zin, completa 100 anos, o centenário da doutora Cândida Zin, e tenho certeza que a família Zin está festejando esse dia com muita alegria, e em nome de todos nós, gostaria de mandar as melhores felicitações e desejar muita saúde à doutora Cândida Zin. Obrigado. Obrigado, acadêmico Nardi, e lembrando que nosso querido Zin teve a gentileza, inclusive, de se desculpar por não estar presente, porque era hoje o centenário de sua mãe, ia ter reuniões familiares online e presenciais. E nós, então, demos os parabéns e talvez ele ainda apareça aí para receber os nossos aplausos. Ele falou que ia tentar ver. Acadêmico Brandão pediu a palavra. Acadêmico Brandão parece que não... Então não tinha pedido. Sim, pois não. Boa noite, excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco Sampaio, excelentíssimo secretário, doutor José Galvão Alves, ex-presidente Pietro Novelino, queridos confrades e confreiras e senhores convidados. Eu trago apenas uma notícia que me é particularmente muito triste. Na madrugada de hoje, faleceu a viúva do professor e ex-acadêmico Tomás de Figueiredo Mendes. O professor Figueiredo Mendes foi o presidente pioneiro da Sociedade Brasileira de Hepatologia, foi membro dessa casa durante mais de 20 anos, já faleceu em 1996 e hoje faleceu a viúva dele aos 93 anos, dona Norá Guzmão de Figueiredo Mendes. Então, era isso, presidente, era para comunicar o falecimento da viúva desse ex-acadêmico, desse
querido professor, com quem eu fiz uma grande parte da minha formação na Faculdade de Medicina da UFRJ. Muito obrigado. De Medicina vai enviar as condolências à família oficiais. Acadêmico ex-presidente Pietro Novelino, com a palavra. Senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas e senhores convidados que nos ouvem. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria manifestar uma tristeza pelo falecimento de um grande cirurgião oncologista, o acadêmico Zé Carlos do Vale pode dizer isso, que esteve mais próximo. E, evidentemente, ele tem um mérito de ter feito um evento sobre segurança em cirurgia, capitaneado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Isso, evidentemente, foram vários anos, e também me perdoa aqui um pouco a vaidade, o acadêmico Augusto Paulino Neto, e quem vos fala recebeu também um título de reconhecimento desse nosso querido Guarici, que, aliás, não é Guarici, é Guarischi em italiano, mas todo mundo é Guarici, aqui nós estamos no Brasil. E é um trabalho sobre segurança em cirurgia. Senhor presidente, sem querer me alongar, eu também queria fazer uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E algumas notas rápidas que eu gostaria de dizer. Todos nós sabemos que a primeira acadêmica honorária foi a Madame de Rocher, que, inclusive, fez o parto de Dona Leopoldina, filha de Dom Pedro II, e fez mais de 4.000 intervenções obstétricas. Portanto, então, é muito justo que ela seja homenageada e lembrada nesse momento como membro honorária. Em seguida, queria ressaltar a primeira acadêmica titular, a acadêmica Leia Camilo Cora, que é minha colega de turma. Falei com ela há 2 dias atrás, e ela está muito bem, muito lúcida, isso nos alegra. E, evidentemente, depois, as acadêmicas titulares que vieram. Leia Camilo Cora foi a primeira acadêmica titular a ingressar na nossa instituição. Posteriormente, vieram Eliette Busquelat, vieram a nossa Patrícia Rocco, e antes dela também tivemos a entrada de uma grande pesquisadora, me perdoa aqui, que é a Mônica Gadelha, e que evidentemente enriquece. E como honorários, tivemos a Doris Rosenthal, e uma das maiores cirurgiãs do nosso país, que foi a Angelita Gama, que foi eleita membro honorário. Acadêmico Novelino, desculpa, acadêmico, só preciso fazer uma complementação, se Vossa Excelência me permite. Pois não. Então, como presidente, nós tivemos a primeira mulher vice-presidente da Academia de Medicina, e, num dada sessão, Vossa Excelência se ausentou para que nós tivemos a acadêmica Ana Lídia Pinho do Amaral, presidindo pela primeira vez na história dessa casa uma sessão plenária. Então, isso foi realmente
uma vanguarda que Vossa Excelência trouxe para a nossa casa. Eu queria só complementar isso, se Vossa Excelência esqueceu. Muito bem lembrado, senhor presidente. Inclusive, era a nossa administração que Vossa Excelência brilhantava também, e ela foi eleita como primeira vice-presidente, primeira mulher, como Vossa Excelência lembrou muito bem, eu agradeço imensamente. Farei rápidas considerações sobre a mulher. A mulher conquistou interessantes vitórias no decorrer do século XX e XXI, inclusive uma data comemorativa que é 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Queria dizer que isso ocorreu, essa data, porque em 8 de março de 1857, em Nova York, nos Estados Unidos, 129 mulheres morreram queimadas numa fábrica têxtil pela força policial, porque ousaram reivindicar redução da jornada de trabalho de 14 para 10 horas diárias, como também o direito reivindicavam a licença maternidade. E mais tarde foi instituído a data de 8 de março como Dia Internacional da Mulher. E só para terminar, vamos lembrar que em 1887, no Brasil, Rita Lobato Velho Lopes tornou-se a primeira mulher a receber o grau de médica. E, como as outras subsequentes, encontraram muitas dificuldades para se afirmar profissionalmente. Inclusive, 3 se estiveram sujeitas ao ridículo, como era a mentalidade naquela época. Senhor presidente, não tendo mais nada a comunicar, eu vou encerrar, em primeiro lugar, me congratulando com Vossa Excelência pela luta que tem tido em relação às nossas finanças, juntamente com o acadêmico Zé Galvão Alves e Carlos Gesta, mas Vossa Excelência capitaneando, não só com seus conhecimentos científicos, porque eu tenho conhecimento desde seus antecedentes, principalmente o senhor pai, num aspecto de conhecimento administrativo. Mas eu parabenizo a Vossa Excelência e seus colaboradores por estar lutando pela sobrevivência da nossa academia. Portanto, nada mais tendo a relatar, eu queria também comentar que hoje é um dia histórico e estamos vendo uma sessão híbrida que Vossa Excelência conseguiu com um orçamento dos mais baixos, compatíveis com o orçamento da nossa academia e, portanto, merece realce. Não sou homem de contar vantagens, mas eu guardo com muito carinho o título que o professor Guarichi, Alfredo Guarichi, concedia aos cirurgiões, evidentemente, que na época tinham sua escola cirúrgica, e nós, evidentemente, tivemos a honra de ser condecorados por ele, e guardo com muita saudade, senhor presidente. Falei demais, porque meu coração exalta de saudade, mas também de alegria pela lembrança desses ilustres acadêmicos. Muito obrigado, me desculpem, meus caríssimos e eminentes confrades. Muito obrigado, acadêmico Novelino, pelas palavras. Realmente, uma perda enorme, nosso querido Guarichi. A Academia Nacional de Medicina vai encaminhar as condolências oficiais à família, especialmente à sua filha, jovem cirurgiã, que já vinha atuando junto com o pai. Realmente foi uma perda lastimável.
Quanto às sessões híbridas, presidente Novelino, gostaria muito que numa próxima Vossa Excelência pudesse vir. Eu posso lhe pegar em casa, eu ou meu querido Rossano, vamos lhe trazer aqui com todos os cuidados de máscara e depois lhe deixo em casa, como tem feito eventualmente. Então, quando a nossa querida Maria Rita permitir, é só me avisar. Eu vou ter muito prazer de pegar. Senhor presidente, houve hoje uma intercorrência, eu tinha combinado até com o acadêmico Rossano, mas o importante é rever Vossa Excelência com essa elegância e com essa liderança, né? Mas prometo, para a minha honra, não para a honra da academia, estar presente no nosso plenário. Muito obrigado, senhor. Obrigado, querido Novelino. Acadêmico Orlando Marques Vieira, nosso querido acadêmico que apareceu hoje de surpresa aqui, nos enchendo de alegria. Por favor, acadêmico Orlando, pode falar. Senhor presidente, demais acadêmicos, eu estou feliz, satisfeito de retornar à nossa atividade aqui na nossa sede. É realmente um motivo de satisfação imensa. Nós estamos aqui na sessão híbrida, muito importante. Parabéns. Mas eu vou me referir a Alfredo Guariche, já foi amplamente citado, pelo seu falecimento, e simplesmente reafirmar o valor desse cirurgião e realmente o trabalho intenso que ele teve para fazer a sua política de segurança na cirurgia. Isso é muito importante. Gostaria, portanto, de deixar aqui os meus pêsames à família e o meu grande amizade que tinha o Guariche, admiração, porque eu acho que o cirurgião muito importante não é ser cirurgião, é ser cirurgião e gostar de cirurgia. O Guariche tinha essa característica, ele amava a cirurgia, se dedicava à cirurgia, e isso deve ser uma qualidade que o cirurgião deve ter. Muito obrigado. Muito bem. Falecimento do Guariche. Muito obrigado, meu querido Orlando Marques Vieira, e obrigado especial pela sua presença aqui hoje, que foi uma surpresa das mais agradáveis, junto com o nosso querido Bacílio, Rossano, Marcilac, que estão por aqui. Pela ordem de inscrição, acadêmico Sabrá e depois acadêmico José Carlos do Vale. Acadêmico Sabrá, com a palavra, por favor. Senhor presidente, é com imensa alegria que eu peço a palavra para exaltar a oportunidade do reencontro com meus queridos colegas. Essas palavras transbordam do meu coração com a possibilidade de revê-los e, a partir da próxima reunião, estarei presente no Salão Miguel Couto para brilhantar a sessão híbrida. E agradeço a Vossa Excelência pela oportunidade do retorno à nossa casa. Aos queridos confrades, meu maior agradecimento pela oportunidade de revê-los. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, acadêmico Sabrá. Passa a palavra ao acadêmico Zé Carlos do Vale. Nós estamos quase na hora do nosso simpósio. Por favor, acadêmico Zé Carlos do Vale, com a palavra. Custou um pouco abrir o som. Excelentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio, demais confrades, é uma imensa alegria nós retornarmos às nossas reuniões. Elas fazem uma falta extrema. Isso é parte muito importante das nossas vidas. Eu não vou me alongar, eu só quero aduzir aqui o que já foi dito
a respeito de Alfredo Guarischi. Ele dizia que a pronúncia certa do nome dele era Guarischi, mas ele já estava tão acostumado de chamá-lo Guarischi que assim é que ele atendia. Nós fomos colegas no Hospital de Oncologia, depois de eu ter deixado a direção, com a fusão do Oncologia com o Instituto Nacional do Câncer, eu retornei lá para chefiar a secção de Oncologia Clínica e o Guarischi era o chefe da cirurgia oncológica. Fizemos uma estreita amizade, um respeito mútuo, e o Guarischi era um homem muito especial. Ele, além de ser um talento como cirurgião, era uma pessoa humana boníssima. Ele era um cirurgião Parece que aconteceu algo com a internet, né? O acadêmico Zé Carlos do Vale está com algum problema de internet. Acho, então, que vamos prosseguir. Queria aproveitar esses minutos. Se o acadêmico não conseguir reconectar, nós vamos prosseguir com o simpósio. Mas quero dizer que o acadêmico Walterzinho está presente na sala. Então, solicito uma salva de palmas aqui para o centenário da senhora sua mãe. Walter, muita felicidade, saúde para vocês. Obrigado por ter feito esse esforço de participar da nossa sessão. Vamos, então, na sequência, dar prosseguimento ao nosso simpósio, organizado pelo querido acadêmico Antônio Egídio Nardi, e pelo nosso professor Alexandre Cripa, da USP de Ribeirão Preto. As palavras finais e discussão serão feitas pelo acadêmico Nardi e pelo Dr. Cripa, e vamos dar prosseguimento convidando o Dr. Ari Gadelha, da Universidade Federal de São Paulo, para nos falar sobre maconha e psicose. Por favor, Dr. Gadelha, com a palavra. Boa noite a todos. Queria inicialmente agradecer o convite para participar desse simpósio, falando de um tema tão importante, oportuno e necessário. E também falar da alegria de poder voltar à academia, uma vez que participei do programa Jovens Lideranças Médicas. Vou compartilhar minha tela. Segue minha declaração de conflitos de interesse. Eu queria fazer uma breve explicação, contextualização da esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença relativamente prevalente. Se a gente considera a gravidade da doença e as suas características clínicas, ela afeta um grande contingente de pessoas, que no Brasil estimamos em torno de 600 mil pessoas afetadas por essa condição. E é uma doença em que os indivíduos começam jovens e permanecem muito tempo afetados por essa condição. Por conta disso, ela é considerada uma das principais causas de incapacidade em países do mundo ocidental. E aqui o mais importante é enfatizar que, apesar dos avanços no tratamento, nós ainda temos uma grande dificuldade em promover a recuperação funcional desses indivíduos. E por esse motivo, as intervenções preventivas, elas se tornam tão importantes, uma vez que o tratamento disponível ainda não consegue devolver a funcionalidade plena a esses indivíduos. Bom, a esquizofrenia é hoje conceitualizada como uma doença do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer que existem fatores genéticos que predispõem, mas não determinam a doença, sobre o qual atuam fatores de risco, já conhecidos e replicados em estudos epidemiológicos e meta-análise. Alguns dos fatores de risco podem ser precoces, como complicações obstétricas, infecções perinatais, e outros mais tardios, como o uso de drogas e o estresse crônico. E aqui que se insere o contexto dessa discussão entre maconha e psicose. Acho que a grande pergunta que se faz é se a maconha pode ser um fator causal na predisposição à esquizofrenia. Ainda sobre as suas questões etiológicas, toda a doença de neurodesenvolvimento, ela contextualiza, ela se contrapõe a um conceito antigo da esquizofrenia enquanto uma condição neurodegenerativa. Mas
nós temos o como se dá esse processo, que alteração de neurodesenvolvimento culmina com a doença. E aí aqui temos duas teorias principais. Uma delas é de que tem uma desconexão entre as regiões funcionais, sobretudo em relação aos hubs associativos, e uma via final comum dopaminérgica. Então, a discussão da maconha também passa pela discussão de como ela afeta esses processos de conexão e da sua relação com a dopamina ao longo do desenvolvimento. Bom, causalidade é um termo extremamente complexo, que basicamente não se esgota nunca, e aqui eu trouxe algumas referências sobre definições de causalidade do Hill, 1965, clássica, muito replicada pela sua elegância, pela sua objetividade, por nos trazer critérios objetivos e muito aplicáveis à medicina e a qualquer relação causal dentro da área médica. Susser, 91, tenta definir quais são a essência dos critérios de Hill, e mais recentemente, outros autores, como Judea Pearl, eles vão trazer uma conceitualização menos focada em critérios específicos e mais em modelos causais que vão se provando à luz das evidências, como à luz das evidências contrafactuais. Bom, então, para seguir aqui na minha explanação, a ideia foi definir a partir desses critérios elementos e evidências disponíveis que respondam a essas questões, desde as questões mais básicas até as questões sobre dados contrafactuais. Então, a primeira pergunta, quando se avalia se existe um nexo causal ou não, é se existe associação, se esses fatores ocorrem de forma mais frequente do que o esperado ao acaso. O primeiro estudo que eu quero trazer para vocês é um estudo clássico, feito na Suécia, um grande grupo populacional, um estudo de 87, no qual ficou aqui indicado que o uso de cannabis de maconha aos 18 anos esteve associado a um risco maior de desenvolver esquizofrenia 15 anos depois. Vocês podem ver o gráfico. Esse gráfico mostra que os usuários pesados, os usuários mais frequentes, eles apresentaram um risco 6 vezes maior de desenvolver a esquizofrenia 15 anos depois. Mesmo quando controlado para possíveis fatores confundidores, ainda assim, esse resultado se manteve significativo e com importante tamanho de efeito. Nós já temos hoje meta-análises de estudos de associação, e elas indicam de forma muito clara que é bem elevada a taxa de uso de maconha nas pessoas com esquizofrenia e que essa taxa fica acima do esperado para a população em geral. Então, a primeira resposta à primeira pergunta é sim, existe uma associação, ou seja, podemos prosseguir com o nosso raciocínio. O segundo ponto é, esse efeito ele é específico, e aqui eu vou dividir ela em duas questões. A primeira, será que todas as substâncias, todas as drogas predispõem à esquizofrenia ou esse é um efeito específico da maconha? E o segundo é, será que a maconha não é um fator de risco para qualquer doença psiquiátrica? Em relação ao primeiro ponto, né, esses escandinavos, sempre com estudos maravilhosos em bases populacionais, mostram para a gente aqui uma amostra de 3 milhões de indivíduos avaliados, do qual 204 mil usaram substâncias e 21 mil desenvolveram diagnóstico de esquizofrenia. Nesse estudo, a maconha foi a substância que esteve associado ao maior risco relativo para o desenvolvimento posterior de psicose, com 7,5. Só que outras substâncias também estiveram associadas. Aqui nesse gráfico, o que ele está mostrando é o risco relativo em relação ao tempo após o diagnóstico do uso de substância. E o que vocês podem perceber aqui essa em laranja, né, que a maconha, esse uso da maconha, está muito associado a um risco precoce. Ou seja, quando você tem o uso da maconha, a chance de desenvolver psicose ela é maior próximo à exposição ao fator de risco. Então, a maconha ela está associada a um risco aumentado para desenvolver esquizofrenia, mesmo quando controlado para outras drogas, mas é importante reconhecer duas questões. Outras drogas também se associaram ao risco aumentado para esquizofrenia. Nessa amostra que eu apresentei para vocês, álcool também esteve associado, alucinógenos e até sedativos, né? E
mas mesmo assim a maconha apresenta um maior risco relativo. Tá? Então, ela realmente sobressai as outras substâncias. A outra pergunta que eu me propus para avaliar em termos, sob a luz da questão da especificidade, é se o uso da maconha aumenta apenas o risco de esquizofrenia ou também o risco para outras condições psiquiátricas. Aqui é um estudo numa amostra americana, com milhares de indivíduos. Foram avaliados o uso de maconha no baseline e os desfechos 3 anos depois. Houve 2 associações significativas. O uso da maconha no baseline esteve associado a um risco para qualquer transtorno 3 anos depois, e também esteve associado, mas aí principalmente, a desenvolver outros transtornos de substância. Só que, quando foi avaliado a questão dos transtornos de humor e dos transtornos ansiosos, o uso da maconha não esteve associado ao maior risco de desenvolver transtornos de humor e transtornos ansiosos 3 anos depois, mostrando que o efeito da maconha ele não é genérico, ele não é geral para qualquer condição psiquiátrica. Então, há aqui evidência de que existe uma certa especificidade nessa associação, sobretudo quando a gente considera o tamanho de efeito, que é muito maior para a associação entre maconha e psicose do que para a associação entre maconha e outros transtornos psiquiátricos. Mas não adianta ter associação e especificidade se não houver plausibilidade biológica. Quando a gente fala de maconha, nós estamos falando do sistema endocannabinoide, um sistema extremamente complexo, muito interessante. Ele tem 3 grupos principais de componentes: os receptores CB1 e CB2, os endocannabinoides endógenos, anandamina 2-AG, e as enzimas. E, basicamente, ele é um sistema neuromodulador de diversos outros sistemas neurotransmissores, com implicações para o neurodesenvolvimento e para a regulação, por exemplo, da liberação de dopamina. Ou seja, apesar da complexidade desse sistema, a gente pode falar que existe, sim, uma possível relação desse sistema, pelo menos com a via final comum da via da psicose, que é o sistema dopaminérgico. Bom, aqui, para procurar uma evidência mais específica, existem estudos que mostram que quando a gente fala de maconha, a gente está falando de um conjunto de substâncias. E o suspeito habitual é o THC. Aqui foi feito um estudo experimental em controles saudáveis, em que foi administrado THC nesses indivíduos, sem história de doença psiquiátrica prévia. E o que observou-se, vocês podem observar, é um aumento das experiências psicóticas 30 minutos após a administração aguda de THC. E depois com a resolução desse quadro. Esse pico, ele é um pouco posterior ao pico sanguíneo, mas tem bastante sentido essa associação. E aí, isso já foi replicado também em outros estudos. A gente sabe, então, que o THC ele tem um potencial de induzir psicose aguda. E aqui a gente já cria uma próxima pergunta, o que acontece com compostos de maconha que têm maiores concentrações de THC? Será que eles provocariam ou estariam associados a um maior risco de desenvolver não só a psicose, mas também a esquizofrenia? E aí vai ser a próxima pergunta dentro da cadeia de nexo causal, no qual nós temos que ver se existe um efeito dose-resposta, se existe um gradiente biológico nessa associação. É um estudo muito interessante, feito na Inglaterra. Aqui nesse gráfico, você tem 2 variáveis. A frequência do uso de maconha e a potência do uso dessa maconha. Vocês podem observar aqui uma tendência de que quanto mais frequente e mais potente a maconha fumada, maior é o risco associado, ao ponto de que se você fuma skunk todos os dias, há um risco 5 vezes maior de desenvolver um quadro psicótico. Já temos meta-análise sobre o tema também. Nessa meta-análise fica evidente aqui que nos estudos há uma tendência ao aumento do risco com o aumento à exposição. Tá? Aqui é o forest plot, mostrando que esse risco é em torno de 4 vezes para usuários pesados e que todos os estudos, apesar de ter uma variação na questão do tamanho de efeito, mas todos eles indicam que existe um risco maior em relação ao uso pesado do que o não uso ou uso em doses mais baixas. Então, sim, existe evidência de um gradiente biológico. Próxima pergunta é sobre a questão do nexo temporal. Para muitos autores, esse talvez seja o principal elemento na cadeia de causalidade, seja um critério de exclusão. Se você não consegue demonstrar
que a exposição ela acontece antes do efeito, isso inviabilizaria o estudo daquele fator como um fator causal, como uma relação causal. Bom, basicamente todos aqueles estudos de coorte, eles conseguem demonstrar, inclusive nós temos coortes de nascimento, em que a gente consegue identificar, inclusive a apresentação de sintomas psiquiátricos, se os sintomas psiquiátricos antecedem a exposição ao uso da maconha, e mesmo nessas coortes, quando se faz o controle para essa situação, para evitar que, na verdade, o indivíduo esteja usando maconha porque ele já está doente, porque ele busca um tratamento, mesmo assim, a gente consegue identificar que o uso da maconha ele costuma anteceder o desfecho da psicose. E aqui, mais especificamente nesse slide, eu vou trazer um outro elemento fundamental nessa associação, que é o fato do risco ser muito maior, exponencialmente maior, quando o uso da maconha ele acontece na adolescência. Então, todos os efeitos deletérios da maconha, eles são mais intensos quanto mais precoce é a exposição. Aqui um outro dado que eu acho que complementa a questão das evidências, mostrando que quanto mais cedo é o início, quanto maior é a intensidade da exposição da maconha, mais precoce é a idade de início da doença. Então, mostrando que também ela parece trazer uma doença de maior gravidade. Bom, agora a gente chega na questão dos contrafactuais, né? Será que todo paciente com esquizofrenia faz uso de maconha? A resposta é não, né? A maior parte dos pacientes, dependendo da amostra, não usa maconha, mas aqui tem uns dados interessantes, porque é uma coorte dinamarquesa, trabalhou 7 milhões de indivíduos, e ele mostra que em 95, a porção de risco atribuída à maconha nessa amostra era de 2%, e que houve um aumento dessa porção de risco atribuído até 2010 para 8%. E esse aumento, ele se correlacionou, né, com o aumento da exposição ao uso de cannabis nessa população. Um outro fator que preocupa bastante a gente, como eu mostrei para vocês, é que o THC, e quanto maior a concentração de THC, possivelmente nós temos um risco maior. E o que é que aconteceu com o THC ao longo dos anos? Aqui são apreensões de drogas e análise dessas apreensões. Houve um aumento do THC. Então, essa maconha que é fumada hoje, ela não é semelhante ao que se fumava 20 ou 30 anos atrás. Ela é muito mais potente em média. Um dado interessante aqui nesse estudo americano de apreensões é que houve uma redução da relação THC-CBD nos últimos 2 anos, mas como vocês podem observar, essa relação não foi por redução da concentração de THC, ela foi por um aumento de compostos ricos em CBD. A gente não tem ideia ainda se essa combinação ela é benéfica ou não, ou se ela mitiga os efeitos da exposição aumentada a doses mais altas de THC. Que a gente tem um estudo multicêntrico internacional, vários países da Europa. Então, eles vão investigar a seguinte pergunta. Bom, se existe esse nexo, se existe essa possibilidade, será que em países em que se usa maconha de forma mais prevalente e com maior potência, haveria evidências de que o risco seria aumentado? E a resposta, pelo menos para esse estudo, é de que sim. Tá? Inclusive, a porção de risco atribuído em Amsterdã e em Londres, ela é muitas vezes maior do que os outros países. Em outros países, por exemplo, você tem porções de risco atribuído muito mais baixas. Então, isso aqui indica uma preocupação, que é o uso da maconha de forma mais frequente em altas potências pode trazer mais prejuízos do que o cenário atual. Bom, e aqui a gente está se encaminhando já para o final. A outra pergunta que eu estou usando como contrafactual é: todo mundo que fuma maconha desenvolve psicose? E a resposta é não. E aqui é interessante, esse é um dado difícil de extrair dos estudos, eu tive que fazer uma extração manual dos estudos, e o que a gente observa é que 2,8% dos usuários intensos desenvolveram psicose no estudo do Andreasson, 2,5% no Vanoss, 10% no estudo da Ascendor, mais indivíduos que usaram de forma mais precoce, mostrando que a maior parte das pessoas que fumam maconha não vão desenvolver psicose. E aí a pergunta que se segue é, bom, se tudo indica que existe um risco, mas esse risco não é igual para todo mundo, que fatores moderariam essa associação entre maconha e esquizofrenia? Bom, esse é um estudo de coorte muito importante, coorte de Dunedin. Aqui eles avaliaram a exposição precoce, em 15 a 18 anos,
houve um aumento do risco relativo de 3,5 vezes. Eles avaliaram um gene e seus genótipos associados à transmissão dopaminérgica, e esse gene isoladamente, mesmo havendo aqui um gradiente, não foi significativa essa associação. No entanto, quando se avalia a exposição conjunta de maconha mais tem um genótipo vulnerável, você tem uma exposição exponencialmente mais alta, em torno de 10 vezes para esses indivíduos, mostrando que existe uma interação gene-ambiente, ou seja, existem indivíduos que são mais suscetíveis a desenvolver psicose quando expostos à maconha, sobretudo a maconha numa janela de desenvolvimento mais sensível, que seria a adolescência. Bom, aqui é uma meta-análise que mostra que existem outros fatores associados, então, idade de uso da maconha, o uso mais frequente e de maconha mais potente, o uso em conjunto com outras substâncias ilícitas, a co-ocorrência de trauma na infância e os fatores genéticos, pelo menos nessa meta-análise, mostraram fatores moderadores dessa associação. Bom, então, como minha conclusão, acho que existem evidências bem evidentes da associação, existem diversos elementos que indicam causalidade, mas aqui a gente tem que fazer um parênteses, né? A esquizofrenia, ela é uma síndrome, ela não é uma doença única. Ela possivelmente tem diversas etiologias. E o que a gente está mostrando aqui, me parece sugerir, de que para algumas pessoas, em algumas situações, mas não todas, a maconha pode ser sim um nexo causal, de acordo com os fatores moderadores que a gente descreveu. Tá? Então, a maior parte dos usuários de maconha não vão desenvolver transtornos psicóticos. Existem fatores que moderam o risco, e eu acho isso muito importante, porque boa parte da discussão que se faz hoje sobre maconha e uso de maconha medicinal faz a redução da impressão do risco, a impressão subjetiva de que não há risco associado, né? E aí eu acho que cabe a gente, enquanto pesquisadores e cientistas, trazer os dados de forma mais adequada para que a população possa entender essa questão de forma mais completa, e também aqueles que tomam as decisões legislativas, tá? Acho que é uma decisão extremamente complexa sobre legalizar ou não legalizar, mas ela tem que ser informada. E em nenhum modelo de tomar decisão deve-se reduzir a percepção de risco sob pena de causar maiores prejuízos posteriormente. Bom, com isso eu encerro a minha fala. Queria novamente agradecer a oportunidade a todos os acadêmicos, a todos que assistiram aqui essa aula. Obrigado, doutor Gadelha. Passo agora ao doutor Antônio Nardi para apresentar o doutor Alexandre Cripa. Por favor, doutor Nardi. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Francisco Sampaio. Também já cumprimentei o excelentíssimo secretário-geral, acadêmico José Galvão Alves, acadêmicos aqui presentes, acadêmicos que estão na internet, senhoras e senhores. Também quero agradecer ao professor Ari Gadelha, excelente palestra. Professor Ari Gadelha é professor adjunto do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo e bolsista em produtividade pelo CNPq, nível 2. Muito obrigado, professor Gadelha. O professor Alexandre Cripa, ele idealizou esse simpósio junto comigo. Eu já o apresentei inicialmente, mas quero frisar que o professor Cripa é professor titular de psiquiatria do Departamento de Neurociências e Ciência do Comportamento da USP de Ribeirão Preto, é pesquisador 1A do CNPq e grande pesquisador na área dos canabinoides, tendo recentemente recebido o prêmio da International Association of Cannabinoid Medicines por sua contribuição a essa pesquisa clínica nessa área em Berlim em 2019. O professor Cripa irá falar então sobre os cuidados na prescrição do canabidiol, e é uma honra tê-lo como um dos coordenadores do simpósio, e a palavra é sua, Cripa. Obrigado.
Agora sim. Parece que eu preciso ser autorizado a dividir a tela e não está sendo autorizado aqui. O senhor co-host pode fazer qualquer ação aí. Bom, novamente eu queria agradecer ao convite de coordenar esse evento, o professor Nardi, e a minha tarefa aqui é falar sobre os cuidados na prescrição do canabidiol. Então, é essa que é a tarefa que eu tenho aqui hoje. Vou tentar apresentar os dados que eu acho que é importante no contexto médico. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. Eu acho que o principal de todos aqui é o desenvolvimento entre a Universidade de São Paulo e a empresa Prati Dona Dulce de um composto farmacêutico de canabidiol. Então, é uma patente que pertence à Universidade de São Paulo e a essa empresa, essa indústria farmacêutica. Talvez esse possa ser caracterizado como o principal conflito de interesse. Doutor Cripa, por favor, coloque seus slides em modo apresentação. Deixa eu só... O senhor clica embaixo naquele símbolozinho de apresentação. Ele já está, mas eu não sei por que ele não está aparecendo. Bom, então vamos em frente. Deixa eu só tentar uma coisa aqui, então. Acho que agora vai. Vocês estão enxergando todo o slide ou não? Os slides não estão em modo de apresentação e nem nós vimos os conflitos de interesse. Está parado na capa, no primeiro slide. Eu não sei por que isso está... É melhor o senhor fechar tudo, depois o senhor para o compartilhamento, fecha tudo, abre na sua área de trabalho os slides e depois pede para compartilhar e vai lá na área de trabalho que vai funcionar. E agora? Perfeito. Então, vamos lá. Vou deixar aqui no conflito de interesse, que acho que é importante. E desculpe a todos a dificuldade técnica aqui, que realmente não sei o que eu fiz de equivocado aqui. Mas, reforçando, o principal conflito de interesse é esse, envolvimento da Universidade de São Paulo, pertence à Universidade de São Paulo. E eu gostaria de inicialmente falar que a maconha é muito mais do que simplesmente o delta-9-THC. A maconha, a planta cannabis sativa, tem mais do que 100 canabinoides, sendo que 2 deles são os principais. O delta-9-THC, responsável pelos principais efeitos psicoativos da maconha, e o canabidiol. Apesar das duas compostos químicos terem uma estrutura química muito parecida, elas têm efeito absolutamente distintos. O isolamento, a estrutura química e a síntese parcial desses compostos foram feitos todos pelo professor Rafael Mechulam Israel. O canabidiol é um composto natural da planta cannabis sativa, pode constituir até 40% dos extratos de maconha, não tem nenhum dos efeitos típicos do THC e, como já dito pelo professor Tiago, tem efeito anti-inflamatório, como já falado anteriormente pelo professor Rafael, tem um efeito ansiolítico e ele tem um efeito também considerado como antipsicótico, como mencionado pelo professor Ari.
E, curiosamente, quando os dois compostos são dados concomitantemente, o THC mais o canabidiol, parece que eles demonstram os efeitos opostos. Isso foi visto na década de 80 por um estudo do professor Zuardi, conduzido na época ainda na Universidade, na Unifesp, em que ele viu que pequenas doses do canabidiol antagonizavam efeitos intensos induzidos pelo THC em involuntários saudáveis. Sejam efeitos gerais da maconha, seja o efeito da ansiedade induzida nesses voluntários saudáveis, ou até o efeito psicótico induzido nesses sujeitos. Curiosamente, alguns anos depois, já trabalhando lá no Instituto de Psiquiatria de Londres, nós verificamos que esses efeitos opostos, eles não ocorrem apenas no efeito comportamental, mas também em determinadas áreas específicas do cérebro, como, por exemplo, o estriado, a amígdala esquerda e o giro parahipocampal. O impacto do canabidiol na maconha, ele pode se dar também em termos de saúde pública. Como já mencionado pelo professor Ari, as amostras de maconha que contêm pouco canabidiol e muito THC parecem induzir mais estados muito parecidos com quadros psicóticos, mesmo involuntários que não apresentam a doença, como nesse estudo realizado em Londres pelo grupo da professora Célia Morgan. Eles viram que na amostra do cabelo de usuários de maconha que continham apenas THC e que não continham canabidiol, esses sujeitos apresentavam mais sintomas de ansiedade, mais sintomas de depressão e mais sintomas psicóticos. O canabidiol apresenta um efeito sobre a ansiedade, um efeito ansiolítico, como já brilhantemente apresentado pelo professor Rafael, isso demonstrado em vários modelos animais e em alguns estudos com humanos. E ele apresenta um efeito, aqui eu gostaria de destacar, um efeito em U invertido, ou também chamado efeito em forma de sino, em termos de dose e resposta. Então, como exemplo, nesse estudo em que, em voluntários saudáveis, nós verificamos que os sujeitos apresentavam, no modelo induzido de estresse, de falar em público, os sujeitos apresentavam o efeito ansiolítico apenas na dose de 300 miligramas, mas não na dose de 150 e não na dose de 600 miligramas, mostrando que doses baixas parecem não ter o efeito, doses altas parecem não ter efeito. Isso também foi verificado em um estudo que nós fizemos com pacientes com fobia social, em que a dose que teve seu efeito foi a dose de 300 a 400 miligramas. Curiosamente, esse efeito ansiolítico ele ocorre em voluntários saudáveis para uma direção em termos de funcionamento cerebral, na área do giro parahipocampal, em voluntários saudáveis, e um aumento do fluxo da atividade em pacientes com fobia social. E mais recentemente, como já mencionado anteriormente, um ensaio clínico em adolescentes confirmou esses achados do efeito ansiolítico do canabidiol em fobia social. Depois fizemos vários estudos testando o canabidiol em Parkinson. Primeiro, um ensaio pequeno que demonstramos que a dose de 300 miligramas parece ter um efeito nos sintomas gerais da doença de Parkinson. Já havíamos demonstrados que em pacientes com doença de Parkinson e alguns sintomas psicóticos, muitas vezes induzidos pelo Prolopa, por exemplo, reduziam-se esses efeitos psicóticos. E, da mesma forma, em pacientes com quadros de transtorno comportamental do sono REM, uma condição que pode acometer até 80% dos pacientes com doença de Parkinson, o canabidiol parece diminuir esses efeitos, esse distúrbio do sono, além de reduzir a ansiedade, algo também muito comum nesse transtorno neurológico. Então, levantou-se a hipótese de que o canabidiol talvez fosse a medicação ideal para o tratamento dos sintomas não motores da doença de Parkinson. Embora nós tenhamos feito um estudo maior, mais recentemente, que não verificamos
um efeito sobre os sintomas motores da doença de Parkinson. Em relação à epilepsia, o primeiro evidência de algum efeito do canabidiol se deu em 1973, na Escola Paulista de Medicina, através de uma parceria do professor Isaac Carniol e o professor Isaldo Carlini, mostrando um efeito anticonvulsivante do canabidiol em animais. Depois, na década de 80, um pequeno estudo em pacientes refratários de epilepsia mostrou que poderia ter, sim, esse efeito anticonvulsivante. Curiosamente, isso já em 2009, o professor Mechulan mencionava que ninguém tinha feito nenhum trabalho do canabidiol na epilepsia clínica, desde aqueles estudos iniciais realizados pelo grupo do professor Carlini. E ele gostaria de saber o porquê que isso nunca tinha acontecido. Depois, 2 casos importantes foram decisivos para a indústria investir e pesquisar mais a respeito do canabidiol nessa condição. Um deles foi o caso Charlotte, nos Estados Unidos, de uma criança com um quadro grave de uma síndrome, da síndrome de Dravet, em que ela reportava, os pais relatavam que ela melhorava com o uso do canabidiol, baseado nesses estudos anteriores do grupo do professor Carlini. E no Brasil teve um caso que ganhou grande repercussão na mídia, o caso Anne Fischer, lá de Brasília, em que uma criança, também com uma condição rara, chamada CDLR, respondia, então, com o canabidiol, isso em 2014. Entretanto, a gente tem que ter muito claro em nossa mente a pirâmide de Oxford, que a medicina ela tem que ser baseada em evidência. Talvez, como eu já mencionei antes, a pandemia seja uma das maiores lições que nós tenhamos em relação a esse aspecto, em que em estudos com animais, relatos de casos isolados, eles não podem sobrepor os grandes ensaios clínicos controlados, cujo nível de evidência é muito maior e mais importante em termos de eficácia. Nesse sentido, em relação à epilepsia, o canabidiol chegou a ter, sim, seus grandes ensaios clínicos, demonstrando sua eficácia e sua segurança em 2 condições neurológicas. Epilepsias refratárias na síndrome de Dravet e epilepsias refratárias também em crianças e adolescentes com a síndrome de Lennox-Gastaut. Nós estamos concluindo um estudo em Ribeirão Preto, em parceria com a indústria, para fins de registro da medicação em pacientes com epilepsias refratárias, independente de ser essas 2 síndromes ou não, em crianças e adolescentes até 18 anos de idade. Isso, em breve, os resultados vão estar sendo publicados. A dose tem que ser feita uma dose baixa e subida com segurança, aumentando-se de 2,5 miligramas por quilo, aumentando-se em torno de 5 miligramas a cada 1 semana. Geralmente, a eficácia se dá a partir da resposta clínica que é observado, até uma dose máxima recomendada de 10 miligramas 2 vezes ao dia, que é o que é proposto para esse diagnóstico. Agora vem alguns cuidados que tem que se ter em relação a esse aspecto do canabidiol. O primeiro deles o canabidiol é natural, mas ele pode ser que não seja inócuo. Então, publicamos um estudo bem recentemente, foi publicado nessa revista aqui no JAMA Network, em que verificamos o efeito do canabidiol na síndrome de burnout em profissionais da linha de frente. Foram 120 sujeitos incluídos nesse estudo, eram médicos ou profissionais da linha de frente, e a gente pôde, dessa forma, estudar pela primeira vez, em uma grande quantidade de voluntários, os efeitos colaterais. Porque a maior parte de todos esses estudos, o canabidiol era dado como que a gente chama de add-on, junto com outra medicação. E aqui a gente viu que ele pode ter alguns efeitos colaterais, como elevação de enzimas hepáticas, embora não tenha sido numa grande quantidade, mas ele pode ocorrer, farmacodermia, sonolência, fadiga, entre outras questões que têm que ser consideradas. Então, é natural, mas não é inócuo,
como qualquer medicamento. Depois eu mencionei antes, acabei incluindo esse slide, testamos o canabidiol num ensaio com 100 pacientes com COVID, metade tomando canabidiol, metade tomando placebo. E vocês vejam, agora em janeiro, aqui em cima, uma notícia dizendo que pesquisadores recomendam ensaios clínicos do canabidiol com COVID baseado em ensaios promissores, em estudos com célula. Só que a gente já tinha feito em outubro, aqui embaixo, trabalho mostrando que não funciona, que não tem efeito nem sobre os sintomas inflamatórios. Então, talvez esses tenham sido os primeiros estudos em que usamos, né, uma medicação para uma doença, para um fim que não funcionou, e a mesma medicação para os seus médicos para outro fim, para burnout. Embora para uma condição tenha sido efeito positivo, para outra não. Outro aspecto importante a estar prestando atenção, essa aqui é uma publicação muito reproduzida, publicada no Brazilian Journal of Psychiatry, a qual o professor Antônio Nardi é um dos editores, mostrando que o canabidiol, dissolvido em um determinado óleo, em um determinado veículo, ele pode ter até 4 vezes mais o nível plasmático do que não dissolvido nesse óleo. Então, vejam, se o canabidiol tem aquele efeito de um invertido, o veículo na qual ele está sendo dissolvido é muito importante, porque vai determinar se vai funcionar ou não nessa condição, naquela dose, para aquele paciente. E nós verificamos também que alimentado versus não alimentado pode aumentar até em 2,5 vezes o nível plasmático do canabidiol. Então, vejam a importância, isso vai determinar se funciona ou não para aquela faixa terapêutica. A gente apregoa que o canabidiol não é maconha e o canabidiol não é o que é chamado como cannabis medicinal. A gente compara muito num editorial que nós fizemos que, assim como o feijão não é feijoada, a maconha não é o canabidiol. Então, são coisas distintas, são coisas diferentes, apesar de, sim, o canabidiol ele está presente na planta cannabis sativa. Algo que preocupa muito, especialmente nós na área clínica, é que hoje nos Estados Unidos, e talvez isso aconteça no Brasil, em qualquer esquina você compra bala de goma de canabidiol, vinho, cerveja com canabidiol e produtos que se intitulam como sendo canabidiol, sendo que não se sabe nem o que tem ali dentro, nem a quantidade que tem de outras substâncias, nem exatamente o que tem daquele composto. E a gente tem que lembrar a importância de que a potência farmacêutica, ela importa. No campo da farmacologia, a potência é a medida da droga para ela expressada na sua atividade, em termos de quantidade requerida para produzir um efeito a determinada intensidade. Esse aqui é um gráfico que a gente aprende lá no primeiro, segundo ano da farmacologia. E para dar um exemplo mais claro, vejamos aqui a morfina para dor. Na medida que você precisa 30 miligramas para ter o efeito analgésico, a codeína você precisa 200 miligramas. Os dois são efetivos, mas a codeína tem uma potência muito menor do que a morfina, porque você precisa mais miligramas para ter o seu efeito. Em termos do canabidiol, que muitas vezes se consomem, às vezes se fala, não, 1% não é muita coisa de THC, 0,3%. Então, vejam um exemplo dessa amostra que continha 5% de THC. Numa dose baixa para a epilepsia de 300 miligramas, ali tem 15,5 miligramas de THC. Nos estudos que a gente induzia psicose em adultos, em Londres, a gente usava 10 miligramas. Então, vejam que esses 5%, ele tem uma eficácia, um efeito, uma potência muito grande, porque o THC tem uma potência muito maior do que o canabidiol. Imaginem se a gente chegar a 1.000 miligramas, que é uma dose mínima que a gente chega para a epilepsia. Essa criança vai estar tomando 51 miligramas de THC por dia, não agudamente apenas. E já falado pelo professor Ari Gadelho, a importância e o impacto do THC em longo prazo em termos centrais, especialmente em crianças e adolescentes. Temos que lembrar do efeito carry-over, ou seja,
A meia-vida do canabidiol, do THC, na verdade, pode ocorrer até em 30 dias. Ou seja, uma criança que está recebendo todo dia, mesmo que essas, entre aspas, pequenas quantidades de THC, isso fica permanecendo por muito tempo no corpo dessa criança, especialmente no cérebro, que é a área onde tem mais gordura no corpo do ser humano. Então, aqui é um caso de uma criança de 10 anos de idade, com epilepsia refratária. Vocês vejam os olhos dela avermelhados, a pupila dilatada, o eletroencefalograma totalmente sujo. Nós verificamos que tinham 4% de extratos nesse canabidiol, entre aspas, que ela estava usando, no cabelo medimos também, e mudamos para a medicação purificada e ela deixou de ter essa intoxicação pelo THC e voltou a não ter crises convulsivas. Algumas pessoas falavam que o canabidiol se convertia no THC, tivemos que provar que isso não ocorria, avaliando em mais de 110 voluntários, dando dose do canabidiol e medindo nesses sujeitos. Então, são muitos discursos que às vezes ocorrem e a gente precisa antagonizar. O canabidiol pode ter efeitos adversos, como eu já falei, apesar de ser natural. Então, vejam aqui, por exemplo, casos de farmacodermia. Nós estudamos, vai ser publicado esse estudo, verificamos, inclusive, demos o veículo após, para garantir que não era um efeito, uma alergia ao veículo. Isso pode ocorrer frequentemente. Até 30%, 40% dos sujeitos podem ter efeitos adversos apenas com o canabidiol, mesmo que seja em grau de pureza. Obviamente, a maior parte são sintomas leves a moderados, mas temos que estar atento a isso, como para qualquer outra medicação. Sempre a monitorização farmacológica tem que ser feita, além, obviamente, da interação farmacológica, né? É algo muito importante. Outro mito que ocorre em relação ao canabidiol é um negócio chamado efeito entourage, ou efeito comitiva, que, apesar de já ser demonstrado tanto em animais como em humanos que isso não existe, ainda se insiste em dizer que tem que ter todas as substâncias canabinoides naquela amostra e não em grau de pureza para fazer o seu efeito. Isso foi motivo, inclusive, de um editorial na revista mais importante dessa área. Lembrar da interação farmacológica, pode ocorrer do canabidiol com álcool, com outras canabinoides, como já mencionado, mas especialmente com o valproato e com o clobazam, na qual pode ser aumentado o nível plasmático dessas substâncias e vice-versa. Então, temos que monitorar, temos que tratá-lo como uma medicação. E, claro, temos que lembrar de um passado recente. Em 2006, uma medicação foi vendida, inclusive aqui no Brasil, o Rimonabant, para o tratamento de obesidade. Só que, em 2008, foi retirado na Europa e no Brasil por induzir suicídio. Então, temos que ter muito cuidado, tratá-la como um medicamento. Esse aqui foi o primeiro canabinoide a chegar na clínica. Então, sempre muito cuidado, apesar de estar sendo vendido já em farmácias, e lembrando que isso é um argumento muitas vezes utilizado, que não se pode usar tal medicação por causa que há muito impedimento, mas há sim, nas resoluções, tanto do Conselho Federal de Medicina, da Anvisa, e do Conselho Federal de Farmácia, que o uso compassivo de qualquer substância, qualquer uma, seja canabidiol, seja extratos de maconha, seja qualquer substância, inclusive o THC, ele é permitido. Obviamente, o médico ele tem que ser o responsável e tomar responsabilidade por aquela prescrição. Então, para finalizar, o canabidiol parece ser efetivo, sim, para essas duas síndromes, apenas para essas duas síndromes de epilepsia. Demonstrou ser seguro e eficaz. O monitoramento laboratorial é fundamental. O uso dos efeitos colaterais isoladamente ainda precisam ser avaliadas, as interações têm que ser monitoradas, a janela terapêutica para cada diagnóstico tem que ser monitorada e, por fim, obviamente, os ensaios clínicos para cada um dos diagnósticos são oportunos, necessários e essenciais. Era isso que eu tinha para falar, fico aberto para qualquer pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor José Alexandre Cripa, pela sua excelente apresentação e pela a sua coordenação aqui do simpósio, sugestões de nomes. Muito obrigado. Vamos para a apresentação agora, Psiquiatria e Maconha, o que temos, o que se apresenta, do Dr. Antônio Geraldo da Silva. Dr. Antônio Geraldo tem um vasto currículo e com vários prêmios, distinções. Vou salientar apenas alguns. Dr. Antônio Geraldo é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, é presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina, é membro da Academia de Medicina de Brasília, membro de várias câmaras técnicas de psiquiatria dos conselhos regionais do Distrito Federal, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e também do Conselho Federal de Medicina. É diretor científico do Programa de Atualização em Psiquiatria, o ProPsique, é Associate Editor for Public Affairs do Brazilian Journal of Psychiatry, Review Editor da Frontiers e editor sênior da revista Debates em Psiquiatria ou Debates em Psychiatry. Dr. Antônio Geraldo, obrigado por ter aceito esse convite. Eu sei como a sua agenda é muito requisitada. É uma honra tê-lo aqui na Academia Nacional de Medicina e a palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Obrigado, agradeço demais ao presidente da Academia Nacional de Medicina, agradeço demais ao professor Antônio Egídio Nardi, professor doutor Antônio Egídio Nardi, e também ao Alexandre Cripa pelo convite. Para mim é um prazer poder estar aqui hoje, um prazer todo meu. Só quero acrescentar que, na espera do chá, eu fiz algumas modificações aqui na minha apresentação, porque já fui bastante ajudado pelos colegas mostrando o que tem e o que realmente existe, para poder falar aqui hoje para vocês sobre o que temos e o que se apresenta. Isso faz uma grande diferença entre o que temos e o que é apresentado hoje para a população como um todo. E a minha preocupação aqui, eu sabia que seria antecedido por grandes pesquisadores e que são áreas específicas deles, que eles gostam muito, então eu resolvi fazer o que deve fazer o presidente de uma associação nacional numa situação dessa. Bom, eu vou passar aqui os meus conflitos de interesse. Conflito de interesse, segundo a resolução 1595 do CFM, a norma RTC da Anvisa, a gente tem que colocar tudo e aí vocês avaliam se tem ou não algum conflito de interesse pelas posições que eu ocupo, cargo, funções e tal. Aqui tem 15 pontos e desses 15 pontos eu queria dizer que apenas um aqui, que é o item 14, que pode ser que eu venha a ter alguma remuneração laboral. Todos os outros, sem exceção, são ocupações voluntárias e que eu não tenho nenhum ganho por isso. Agradeço se quem estiver riscando o slide poder... Nardi, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Está projetado? Não está projetado. A última coisa que nós escutamos foi que o único conflito de interesse era o item 14. Não, o único item que eu posso ter algum ganho financeiro, porque todos os outros são ocupações voluntárias, mas esse item é ligado ao futebol. E aí eu coloco até um slide para especificar a importância de dizer isso, porque fala-se hoje do uso do canabidiol para aumentar a performance de jogadores de futebol e outros atletas de grande desempenho.
Mas aqui nesse segundo slide de conflito de interesse, eu quero dizer aí que eu não tenho nenhum vínculo empregatício, freelance ou qualquer outro com ganho financeiro, com nenhuma ONG, com nenhuma indústria de equipamento, indústria de medicamento, indústria do álcool, indústria do fumo, indústria da maconha. Na verdade, eu não tenho nem ações em empresas dessa área. Bom, dito isso, vamos passar lá. O que nós temos hoje aí que é assustador? Nós temos cerca de 275 milhões de pessoas que usaram drogas no último ano. Isso é muito grave, bastante grave. A ONU diz que nós temos 192 milhões de pessoas que consumiram maconha no ano de 2018. E cerca de 70% dos usuários de drogas consomem maconha. Muito bem. Nesse livro, que eu tenho a honra de dividir a organização com o professor Nardi e o João Quevedo, tem um ponto que eu achei bastante interessante, um capítulo onde fala que é o seguinte: é a primeira substância ilícita mais consumida. Cerca de 22,1 milhões dessas pessoas atenderam critérios para serem classificados como transtorno. O que quer dizer transtorno nesse caso? É definido pela incapacidade de parar de consumir maconha, mesmo quando está causando danos físicos ou psicológicos. Isso é muitíssimo grave. O estudo feito pela Fiocruz coloca que a maconha é a droga mais consumida no Brasil, e um levantamento mostrando que 7,7% dos brasileiros entre 12, eu vou repetir, 12 anos e 65 anos, já usaram maconha pelo menos uma vez na vida. Nós estamos falando de crianças de 12 anos de idade. Bom, lembrem que eu estou falando aqui o que temos relativo à maconha. Isso não tem nenhuma relação com canabidiol. São coisas diferentes. Bom, foram vários estudos aqui, eu peguei alguns, até por causa do tempo, e vou mostrar algumas perdas que ocorrem, perdas importantes. Perdas, por exemplo, no prejuízo do desempenho escolar, dependentes de cannabis tiveram um decréscimo de 5,23 pontos no QI da infância para a vida adulta, se comparados, claro, com controles, num segmento de 38 anos. Dependência em 12 a 53% dos usuários, no Brasil chega até 37% dos usuários dependentes, aumento da chance de se envolver com outras drogas, sintomas psicóticos de esquizofrenia e depressão que também aparecem, aumento da chance de fracassar na vida e dobra a chance de se envolver em acidentes de trânsito. Eu não vou repetir o que os colegas já falaram, porque eles já mostraram aí o que se tem em relação a isso. Mas em maconha, o que nós temos exatamente é o que eu estou dizendo aqui, mostrando, por exemplo, nesse estudo do Ferguson e outros colegas, um aumento do uso de drogas ilícitas, aumento de suicídio, aumento de quadros depressivos. Aqui a gente está falando assim, do aumento da desatenção, déficit na atenção, déficit na memória, função executiva diminuída. Aqui nesse estudo a gente está falando do aumento de evasão escolar, sem diploma, amparo previdenciário aumentado, comportamento suicida, uso de outra droga ilícita, concomitante e dependência mesmo da maconha. Bom, aí vem a regulamentação do Conselho Federal de Medicina, que diz respeito a canabidiol e fala do uso compassivo e indica exatamente o que nós podemos usar ou que não podemos usar. Muito bem, mas o que se apresenta? O que nós estamos vendo na clínica diária? E aí entra a preocupação de um presidente de uma associação que é a segunda maior associação de psiquiatria do mundo, que é a ABP, o seguinte. Primeiro, esse nome, maconha medicinal. Não existe isso. Não existe maconha medicinal. Como não existe nenhuma droga fumada que faz efeito medicinal efetivo e que funcione. E toda droga fumada vai levar a problemas relativos a quadros pneumológicos. Atualmente é divulgado que diversas doenças são curadas com a maconha medicinal. Mas sabe o que tem nessa fala, nesse discurso, que é uma forma de comunicação para convencer, porque é uma expressão mal intencionada, para convencer as pessoas que a maconha faz bem. E, com isso,
diminui a percepção de risco da sociedade, principalmente de quem? Jovens, de adolescentes. Caiu a conexão. Bom, peço desculpas, não sei por quê, porque eu estou aqui com... Mas estou aqui com... excelente. Cabeada. Vamos voltar, então. Vamos compartilhar novamente. Vamos lá. Eu estou com a internet cabeada aqui, para não dar problema, e acontece isso. Mas, muito bem. O que é que tem, então, nessa fala, nesse discurso, nessa mensagem? Essa mensagem ela tem o interesse de diminuir a percepção de risco que crianças, adolescentes e a sociedade em geral têm em relação à maconha. Claro que existe interesse, que é um jogo de marketing, mas isso não tem nada de novo. Esse é o mesmo jogo de marketing, mas o mesmo, sem tirar e nem pôr, que foi sensação de que realmente existe efeito medicinal na maconha, o que não tem. Bom, em relação a cigarro, foi feita a mesma coisa. A gente tem claramente isso hoje nas propagandas que se faz, e esse é um exemplo. Quando se usava, dizendo na publicidade do cigarro que tem uso medicinal, direito de usar e de votar. Está passando tudo ok, Nardi? Sim, perfeitamente. Obrigado, meu amigo. E na publicidade, pasmem vocês, recomendado por alguns médicos, como nessa publicidade do lado esquerdo, do Luke Strike, onde fala que ajuda na tosse, diminui a irritação, e aqui o filho perguntando para o pai, né? E o pai era muito especial, usava inclusive Marlboro. E aí, aqui uma grávida, onde colocando que sabor não é o único motivo pelo qual eu fumo. Pessoas estão sempre dizendo que fumar causa peso baixo em recém-nascidos. Isso só traz ganhos. Um parto fácil, um bebê magro e elegante, todo o sabor de Winston. Ora, isso é um absurdo. E isso foi exatamente assim que aconteceu com o cigarro e que hoje acontece em relação à maconha. E aí a gente enxerga isso em toda a internet. Canabinoides no tratamento da endometriose, a linha canábica, todo o e-commerce para a linha canábica, e aqui uso em todo o corpo. De unha encravada a queda de cabelo. Aqui os benefícios da cannabis no cérebro, no estômago, nos ossos, no intestino, no coração, nos olhos. Quer dizer, há toda uma má intenção e aí você tira de onde pode ter benefício e de onde tem benefício o canabidiol para dizer que toda maconha, que tudo é usado em qualquer óleo, de qualquer maneira, sem nenhum controle, produzido no fundo de quintal, na cozinha da casa. Mas o que está por trás disso? A indústria da maconha, claro. Olha só, aqui nós tivemos uma valorização de 135.000%. Nessa publicidade, vem exatamente dizendo assim, ganhe milhões investindo centavos no ouro verde dos Estados Unidos. Orgânico, rentável e absolutamente dentro da lei.
Esse anúncio está disponível na internet, direcionado a brasileiros que desejam investir de forma lícita no mercado americano de cannabis. Olha isso aqui. Quem investiu $1.500 na Praetorian acumulou uma fortuna de $2.035.710, menos de 2 anos depois da maconha ter sido legalizada para uso medicinal nos Estados Unidos. E aí vai, os primeiros milionários da maconha. Esse congresso aqui, como lá isso aqui mostrando lá no El País, que não tinha maconha em lugar nenhum, que era proibida, mas tinha todo um serviço, toda uma indústria voltada para isso. Então, repito, um aumento de 135.000%, maior do que ganhou a Best Buy de aumento, Microsoft, Cisco, Franklin Templeton. A Praetorian cresceu 135.000%. Se você somar álcool, tabaco, drogas e maconha, você passa aqui a indústria bélica, ficando apenas atrás de bancos, que é um quatrilhão, e petróleo, que são 2,5 trilhões, a gente vai para 1,35 bilhões com a indústria, que essa indústria está mexendo. Olha só quantas revistas eu parei de colocar, que são muitíssimas as revistas, são capas, falando do caso de legalização das drogas e da maconha medicinal, entre aspas. Bom, aqui eu achei muito interessante, quero mostrar isso para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. De 2017 para 2018, o mercado cresceu de 358 para 512 milhões de dólares e até 2022, algumas previsões estimam que o CBD pode movimentar 22 bilhões de dólares. Mas para os especialistas, essa onda passou dos limites. Tem muita gente dizendo que a substância, além de relaxar, ajuda e até cura artrite, artrose, osteoporose, autismo, câncer. O que as pessoas estão vendendo não é real. Elas estão tirando vantagem. Essa colocação aqui da Diana, ela está mostrando exatamente o absurdo que se faz, que é uma das poucas matérias que eu vi em televisão dizendo uma verdade, com um grande profissional dando uma entrevista e dizendo a verdade. Por quê? A maconha medicinal, entre aspas, está dizendo que tem indicação para várias doenças psiquiátricas, todas essas relacionadas a baixo, sendo que não tem nenhuma doença psiquiátrica e nenhuma agência do mundo que tem nenhuma legalização, nem ainda para doença psiquiátrica, nem ainda para canabidiol, que realmente tem um efeito importante, né, em Dravet e Lennox-Gastaut, não tem nenhuma que tem nenhum registro para doenças psiquiátricas. Mas aí eles falam de metabologia, de imunologia, neurologia, e aí todas essas doenças neurológicas, oncologia, vende isso aí para todos. E todo esse grupo de doenças que nós temos aqui, dizendo que trata com maconha. E que trata, olha o que eu estou falando, como se tornar paciente medicinal de cannabis no Brasil. Isso está de uma revista, retirado, colocado aqui, porque faz parte da publicidade. Bom, aqui, mais uma vez, a Diana... Para a professora, quem promete cura de autismo ou câncer está fazendo algo criminoso. Tem muitos pais dando CBD para os filhos na esperança de que possa ajudar o autismo, mas a gente ainda não sabe. Ainda não há resultados comprovados. E tem outro problema. Pesquisas com produtos vendidos aqui nos Estados Unidos mostraram que muitos não têm a quantidade de CBD que alegam ou não tinham CBD nenhum. A falta de uma regulamentação que exija das empresas certificados de segurança e rótulos detalhados deixa os consumidores, muitas vezes, sem ter ideia do que tem nos potinhos. Esse absurdo nos Estados Unidos, e um dos grandes nomes que estuda isso, exatamente na USP de Ribeirão Preto, junto com o CRIPA, que é o outro grande nome, dos maiores nomes do mundo na área. Olha o que o Francisco Guimarães fala sobre esse absurdo, por exemplo, de usar em uma área que eu atuo, que é o esporte, por isso eu coloquei esse item lá como importante. Opa, não foi? Vamos voltar, porque essa fala dele é muito importante. Não foi, não sei qual a razão, mas o que o Francisco diz aqui é que diz que tem um grande uso para aumentar a performance, e ele fala claramente que
como médico. Francisco Guimarães é professor titular de farmacologia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto. A universidade tem a maior produção científica mundial sobre o canabidiol. Já é comprovado que a substância auxilia no tratamento de epilepsia e atenua alguns sintomas da esclerose múltipla. No alto rendimento, apesar dos relatos favoráveis, as pesquisas ainda não são conclusivas. Eu, como médico, você indicaria o canabidiol? Não indicaria. Por quê? Porque não existem esses estudos. Agora, um sujeito tentou outras abordagens, não está funcionando, bom, eu acho que é uma tentativa absolutamente válida. Bom, colocação importante, porque tem gente prescrevendo, assim, à vontade, né? Não só falando em maconha medicinal, mas prescrevendo para tudo também o canabidiol, que funciona e que não tem nada a ver com maconha medicinal. Bom, o que nós queremos mostrar aqui é que a medicina não é contra o uso de substâncias naturais quando se é comprovada cientificamente eficácia. Nós temos vários exemplos, inclusive de outra pessoa de Ribeirão Preto. Por exemplo, o farmacologista César Henrique Ferreira, em 1960, ele descobriu o captopril, que é um medicamento utilizado no tratamento de hipertensão arterial, que é produzido a partir do isolamento de 2 peptídeos que estão presentes onde? Na jararaca. A morfina, usada como analgésica em casos extremos, é uma substância derivada do quê? Do ópio, retirada do leite da papoula. A lepirudina, que é para doença autoimune, veio de onde? Veio dos sanguessugas e usada também para trombocitopenia induzida por heparina. A varfarina veio do feno trevo doce, um tipo de feno que nos Estados Unidos, e descobriu-se dali a varfarina, foi usada, inclusive, como experimento em um presidente americano. E a hexenatida, que é retirada do veneno da saliva do monstro de Gila e é usado para diabetes tipo 2. Muito bem. Aqui, nessa resolução na RDC 327, de 9 de dezembro de 2019, ela dispõe sobre os procedimentos para concessão de autorização sanitária para fabricação, importação, bem como estabelece requisitos para comercialização, prescrição, dispensação e a fiscalização, monitoramento e a fiscalização de produtos de cannabis para fins medicinais e dá outras providências. Está aqui. Não podem constar na rotulagem, embalagem, folheto informativo do produto cannabis designações, nomes geográficos, símbolos, figuras, desenhos ou quaisquer indicações que possibilitem interpretação falsa ou erro ou confusão quanto à origem, procedência, natureza, composição ou qualidade que atribua aos produtos finalidades ou características diferentes daquelas que realmente possuem. Os termos medicamento, remédio, fitoterápico, suplemento, natural ou qualquer outro que seja semelhança com esse, está proibido, não pode. Qualquer indicação quanto à destinação de uso, especialmente incluindo alegações terapêuticas ou medicinais, de forma direta ou indireta, que devem ser disponibilizadas na embalagem de produto de cannabis. Então, está dizendo que não é medicamento, não é nem fitoterápico, é um produto. Deve ser disponibilizado na embalagem dos produtos de cannabis as seguintes informações: o nome do produto, a informação se o produto é constituído pelo derivado vegetal ou fitofármacos derivados de cannabis, composição qualitativa e quantitativa dos marcadores ou fitofármacos estabelecidos pelos produtos, e aí vai. Tem que ter a frase à base de cannabis, tem que ter esse produto não possui eficácia e segurança avaliada pela Anvisa, tem que ter a frase, esse produto deve ser usado somente conforme orientação médica. Isso que eu discordo completamente. Se não é medicamento, se não é um fitoterápico, por que está exigindo que médico prescreva? As características físicas e organolépticas do produto, inclusive após a reconstituição e ou diluição, tem que falar o modo de uso, a via de administração, a advertência quanto ao uso do produto, as quais devem incluir os efeitos adversos, potenciais interações alimentares, medicamentosas ou com exames laboratoriais quando conhecidas. Nós estamos falando do que está na RDC da Anvisa. Tem que estar venda sob prescrição médica, venda com retenção de receita. O uso desse produto pode causar dependência física ou psíquica. Esse produto não deve ser utilizado em crianças menores de 2 anos de idade. Esse produto não substitui o uso de medicamento registrado. Esse produto não possui os estudos clínicos completos que comprovam a eficácia e segurança. Há incertezas quanto à segurança a longo prazo do produto, do uso dos produtos de cannabis como terapia médica.
O uso do produto de cannabis é admitido quando há uma condição clínica definida em que outras opções de tratamento estiverem esgotadas e que dados científicos sugerem que a cannabis pode ser eficaz. Durante o uso do produto, o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas. Isso é, vários outros têm isso, não é o mais importante. Risco para mulheres grávidas e lactantes. Esse produto é de uso individual, é proibido passar para outra pessoa. Bom, aí vem, continua, os requisitos para a prescrição do produto de cannabis não devem incluir razões de custo, conveniência, necessidade operacionais. O médico prescritor deve apoiar-se em dados técnicos capazes de sugerir que essa alternativa pode ser eficaz. E a responsabilidade é do médico que prescreve, única e exclusivamente do médico que prescreve. Bom, isso aqui é muito grande, mas nos cuidados que vem na utilização, a gente tem que mandar assinar o TCLE. Deve ser utilizado o TCLE, conforme o modelo estabelecido nesse anexo 3, nessa resolução. Deve ser assinado em 2 vias, sendo uma retida pelo paciente, seu representante legal, e outra ficar com o médico. A prescrição do produto de cannabis deve ser nessa receita B. A prescrição do produto de cannabis com THC acima de 0,2% deve ser acompanhada de notificação de receita A. Então, nós não temos algo que é tão simples e tão comemorado como as pessoas fazem, que pode, inclusive, vir a atrapalhar o uso do canabidiol nas indicações que ele tem. E aqui ainda, define os critérios, agora, vem depois a RDC 335, para definir os critérios e procedimento para importação do produto. Eles definem tudo isso, né, falando como é que deve ser importado. Tem uma complicação bastante grande para você registrar produtos na Anvisa, mas a cannabis foi numa velocidade que é incrível. Ninguém entende por que antipsicóticos, antidepressivos levaram anos para conseguir atender a todas as regras da Anvisa. E no caso aí de produtos à base da cannabis foi assim, muito rapidamente. Entrou muito depois que muitos produtos que já estão lá e saiu muito antes. É algo bastante estranho porque é assim, porque é assim que funciona. Bom, aqui vem mais todo um grupo de colocações importantes que a maioria dos médicos não conhece. Isso aqui é um artigo em que... Então, vários artigos, vários, inclusive, do grupo do CRIPA, aí, onde a gente tem questões importantes que, em conclusão, diz o seguinte: o uso experimental e clínico do CBD, um composto que não produz os efeitos subjetivos típicos da maconha, induzidos pelo THC, mostrou claramente propriedades ansiolíticas, antiepiléticas e antipsicóticas, entre outros efeitos. Tá? Desde a década de 70, uma série de artigos científicos botando esses potenciais efeitos, mostrando que é importante, mas a gente não tem ainda evidências clínicas, são todas pré-clínicas para usar em psiquiatria. Então, atualmente, concluindo, as evidências são nascentes e fracas demais para recomendar intervenções à base de canabinoides para uma série de transtornos psiquiátricos. Embora encorajadora, a pesquisa está apenas começando a determinar se a cannabis ou seus componentes isolados podem ou não ser eficazes para esta aplicação, e os médicos precisam estar atentos a várias considerações de segurança. Fiz essa aula junto com Marcela Levato, que eu agradeço muito o trabalho conjunto, e estou à disposição para poder falar sobre esse tema, mais algum ponto que seja necessário. Muito obrigado a todos e obrigado pela oportunidade de estar aqui na Academia Nacional de Medicina. Eu que faço parte de 2 academias, a Academia de Brasília e a Academia, e sou sócio e sou membro correspondente da Academia também de Minas Gerais. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Antônio Geraldo, pela importante palestra. Eu acho que ficou aqui um recado bastante forte, bastante importante, especialmente para o nosso público jovem que está assistindo. Nós temos muitos estudantes de medicina participando, que ficou o recado que essa história da maconha como algo medicinal ou até uma panaceia, na realidade não é bem assim. As indicações medicinais são raras e com pouca evidência, a não ser em casos graves de epilepsia, como falou aqui nosso acadêmico, neurologista, e também
falar sobre a maconha como algo inócuo, né? Está muito comum se falar, não, maconha não faz mal, maconha é uma coisa inócua, maconha até medicinal. Então, fica aqui a mensagem de que não é inócuo, raramente é medicinal, e especialmente para os jovens e para os adultos jovens, a maconha pode ser muito lesiva, por causa das possíveis psicoses e coisas que podem advir daí, como já tinha comentado nosso acadêmico Nardi. Eu só queria fazer uma pergunta com a resposta bem rápida, porque eu preciso passar a palavra a alguns acadêmicos que queiram se manifestar, que muitos falam que a maconha ela é muito menos lesiva, ou muito menos tóxica do que o cigarro comum. Então, eu quero que o nosso professor Antônio Geraldo nos fale, assim, mas em 30 segundos, um cigarro de maconha corresponde a quantos cigarros comuns? Se o indivíduo fuma um cigarro de maconha todo dia, além das lesões próprias da maconha, em termos de tabaco, a que isso corresponde? Por favor, doutor Antônio Geraldo, bem rápido, 30 segundos. Essa relação é inadequada. Toda substância fumada vai fazer todos os efeitos fumerígenos que é feito com a pessoa em relação a pulmão, esôfago, traqueia, tudo isso. E tem mais, né? A maconha, além de todos esses efeitos negativos que existem, ela tem uns 500 compostos no todo. Ela tem mais de 100 canabinoides, mas tem cerca de 500 compostos no total. Então, a maconha faz muito mal, assim como faz o cigarro. Acontece que os donos das fazendas de cigarro querem trocar tudo por fazendas de maconha. É muito mais rentável, muito mais lucrativo e com um futuro muito mais promissor do ponto de vista financeiro, mas destrutivo da saúde humana. Muito obrigado, professor Antônio Geraldo. Então, fica o recado aí para nossos estudantes e médicos jovens, que a maconha realmente é algo bastante lesivo. Acadêmico Aderbal Sabrá com a palavra. Acadêmico Sabrá. Sim, senhor presidente. Parabéns pela excelência da tarde e parabenizo o nosso acadêmico Nardi pela excelência da tarde. Eu teria uma pergunta a fazer ao professor Arigadelha. O que é mais nocivo do risco de maconha levar à esquizofrenia? A dose da maconha, a frequência do seu uso ou a idade de início? Obrigado, presidente. Sabrá. Doutor Gadelha, o senhor tem 30 segundos para responder, bem objetivo. É só dizer qual que é e pronto. Não precisa explicar. Agradeço a pergunta. Bom, eu diria que assim, os dois itens desses que você citou que tem mais evidência, pelo menos até onde eu consigo entender a literatura, são a idade de início, inclusive pessoas que usaram maconha posteriormente na vida adulta, ele já não tem risco. Então, realmente, o uso precoce da maconha é um fator de risco quase fundamental nessa associação. E a frequência também se mostrou. Naqueles estudos que eu mostrei de frequência e potência, né, a frequência parece carregar um maior tamanho de efeito do que a potência isoladamente. Mas, evidentemente, a interação entre esses fatores é que vai somando, né, de uma forma interativa para gerar um efeito maior. Obrigado. Muito obrigado, doutor Gadelha. Então, são 19h55. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Agradeço muito ao nosso acadêmico Tony Egidio Nardi por ter organizado esse simpósio tão especial e tão importante para o público leigo, para o jovem médico, para o estudante de medicina, que pode agora aconselhar seus amigos, seus colegas da mesma idade,
sobre os efeitos nocivos da maconha e, na realidade, acho que fica como um recado final, que a maconha como uso medicinal é uma coisa de exceção e a maconha é algo que pode fazer bastante mal. Professor, vocês têm que prestar atenção, cara. Professor acadêmico Omar da Rosa Santos, com a palavra. Acadêmico Omar vai falar? Bom, acho que o acadêmico Omar não conseguiu contato, então, agradecendo novamente a presença de todos, eu declaro a sessão encerrada. Boa noite, até a próxima quinta-feira.